Oi, meus amigos! E aí, tudo bem com vocês? Como o professor sempre diz, eu espero que estejam todos bem. Bom, chegamos no último vídeo para a gente conhecer os esportes paralímpicos, que são aqueles esportes praticados ou adaptados ou inventados para pessoas portadoras de necessidades especiais. E para finalizar, a gente vai ver judô, natação, outro tipo de ciclismo bem legal. Vê aí. Sobre 2 e às vezes 3 rodas, os ciclistas devem completar um percurso de estrada pré-determinado no menor tempo possível, sendo classificados pelo tempo realizado. Temos 3 tipos de provas. A primeira é a de estrada. Todos os ciclistas largam juntos e devem completar uma distância que pode chegar a 120 km de acordo com a classificação dos atletas. Vence quem cruzar a linha de chegada primeiro. A outra é a contra-relógio. Em uma corrida contra o relógio, os ciclistas largam individualmente e devem completar um percurso pré-determinado na estrada. O atleta que registrar o menor tempo é o vencedor. Por último, temos o revezamento por equipes. Equipes mistas de 3 ciclistas do hand cycling se revezam para completar cada um 2 ou 3 voltas de um percurso curto e rápido. Temos 4 tipos de bicicletas. A primeira é a tandem, que é a bicicleta de 2 lugares usada por atletas com deficiência visual que sentam no banco de trás. O assento da frente é reservado a um ciclista guia sem deficiência visual. A segunda é a handbike, impulsionada com as mãos, é utilizada por atletas paraplégicos e amputados. Temos também o triciclo, com 2 rodas traseiras, garante maior segurança para os atletas com deficiência que afete o equilíbrio, como ciclistas com paralisia cerebral. Por último, temos as bicicletas convencionais. Podem ser adaptadas para atletas que usam próteses ou necessitam de acessórios específicos para acionamento de marchas e freios, por exemplo. Do Pontal, a gente vai para o Parque Olímpico, mais especificamente o velódromo, e a gente continua falando do ciclismo, só que dessa vez do ciclismo de pista. E uma coisa eu posso prometer, vai ter muita velocidade, mas é claro, é preciso estratégia. Vamos então ver as regras da modalidade. Em busca do melhor tempo, os ciclistas competem em uma pista oval de madeira de 250 metros. A primeira prova é a contra-relógio. Cada ciclista deve percorrer sozinho uma distância que varia entre 500 metros e 1.000 metros. Quem tiver o menor tempo é o vencedor. A segunda é a perseguição. 2 ciclistas adversários largam de lados opostos do velódromo e devem percorrer uma distância de 3 km ou 4 km, de acordo com a sua categoria. Vence quem registrar o menor tempo ou conseguir alcançar o oponente. A terceira é a velocidade por equipes, disputada em 3 voltas por equipe, composta por 3 atletas que pedalam um atrás do outro. Cada ciclista é responsável por liderar uma volta e, após completá-la, deve se retirar da prova, dando ao próximo corredor a liderança. As bicicletas podem ter adaptações como manoplas e próteses artificiais, feitas especialmente para a corrida. As bicicletas tandem de 2 lugares são usadas por ciclistas com deficiência visual que se sentam no banco de trás, enquanto um piloto sem deficiência visual vai na frente para orientá-lo. A gente segue aqui no Parque Olímpico, só que vamos lá para a Arena Carioca 3. Lá teremos as competições de esgrima. E vou te dizer uma coisa, são batalhas imperdíveis. Vamos ver quem vai ser o melhor e vai levar a medalha de ouro. Vamos seguir aqui e explicar um pouquinho mais do esporte. Disputa entre atletas com deficiência locomotora em cadeira de rodas, na qual o objetivo é atingir uma área determinada do corpo do adversário com uma arma de ponta cega. Os combates da primeira rodada duram 3 minutos ou até um dos competidores marcar 5 pontos. Nas rodadas seguintes são 3 rounds de 3 minutos ou até que um dos esgrimistas marque 15 pontos. Já no combate por equipes, o vencedor é aquele que alcançar primeiro 45 pontos ou aquele que tiver tocado o adversário mais vezes até o final do tempo regulamentar. Cada vez que um competidor conseguir atingir a parte do corpo válida do outro, ele marca 1 ponto. A pontuação é marcada por um sistema eletrônico que detecta os toques das armas. As cadeiras de rodas são fixadas ao solo e o competidor deve se preocupar apenas com os movimentos dos membros superiores. Assim como na esgrima olímpica, há 3 armas: florete, espada e sabre. Para definir a categoria em que vão competir, os atletas passam por testes funcionais. Os movimentos dorsais, laterais e lombares são avaliados, assim como a flexão e o equilíbrio do corpo com a arma. Existem 2 classes nos Jogos Paralímpicos, A e B. Ali pertinho da Arena Carioca 3 temos o Rio Centro Pavilhão 2. E o esporte da vez é o halterofilismo. Vamos ver as mulheres mais fortes e os homens mais resistentes. Então não deixe de acompanhar e saber agora como é que funciona
o esporte. Em um teste extremo de força dos membros superiores, os atletas competem para levantar a maior carga de peso possível deitados de costas em um banco. Cada atleta tem 3 chances para realizar um supino válido. Deitados de costas em um banco, eles devem trazer uma barra com carga de peso até a altura do peito e elevá-la, realizando a extensão total dos braços. Para o resultado final, é considerada a tentativa válida com a maior carga. Uma 4ª chance é permitida apenas para a tentativa de quebra de recorde mundial, mas não é válida para o resultado final. Os atletas podem ser auxiliados pelos anilheiros a sacar a barra do suporte antes de iniciar cada tentativa. Para maior estabilidade, os atletas podem prender suas pernas ao banco, utilizando faixas próprias para isso. Existe apenas uma classe funcional, o que significa que os atletas têm que se enquadrar em critérios mínimos de elegibilidade para competir nesse esporte. Deficiências que se enquadram nessa categoria incluem hipertonia, ataxia, atetose, deficiência em membros como amputação, amplitude passiva de movimento diminuída, potência muscular prejudicada, diferença entre comprimento de pernas e baixa estatura combinada com outra deficiência. Chegou a hora de retornar para a Arena Carioca 3, porque lá teremos as disputas do judô. E se nos Jogos Olímpicos tivemos a medalha da Mayra Guiar, da Rafaela Silva, que foi de ouro, e do Baby nos Jogos Paralímpicos, não tende a ser diferente. Mas será que tem alguma diferença entre o judô paralímpico e o judô olímpico? Vamos descobrir agora. O atleta deve derrubar o adversário com as costas voltadas para o chão, imobilizá-lo no solo por 20 segundos ou forçá-lo a desistir. O judô paralímpico é disputado apenas por atletas com deficiência visual. Por essa razão, a classificação não é feita por critérios funcionais, mas sim por critérios médicos. Os atletas estão divididos em 3 classes, todas elas começando com a letra B. De blind, cego em inglês. B1, cegueira total. O atleta pode perceber a luminosidade, mas é incapaz de identificar qualquer objeto ou pessoa. Temos também o B2, campo visual inferior a 5 graus. Os atletas conseguem perceber vultos e reconhecer formas. Por último, temos o B3, campo visual entre 5 e 20 graus, o que significa que o judoca é capaz de perceber imagens. O árbitro só inicia o combate quando os 2 atletas estão segurando o judogi um do outro. É sua função manter a pegada entre os lutadores. Caso os 2 não estejam em contato, a luta é interrompida. Nas Olimpíadas, Michael Phelps não decepcionou e mostrou mais uma vez porque é o rei das piscinas. E nos Jogos Paralímpicos não tende a ser diferente. Os atletas prometem nadarem muito e as disputas vão ser muito acirradas. Chegou a hora da explicação da modalidade. Não importa a distância, seja 50 ou 400 metros, o atleta deve completar o percurso pré-determinado nadando estilos específicos ou livre, no menor tempo possível. No início da prova, os nadadores podem sair do bloco, inclusive sentados, de dentro da água ou com a ajuda de um profissional, dependendo da deficiência do atleta. Já os deficientes visuais contam com o auxílio do tapper, bastão com ponta de espuma para saber quando estão próximos das bordas da piscina. O tapper é obrigatório nas provas da classe S11 e opcional nas das classes S12 e S13. Os atletas da classe S11 precisam nadar com óculos negros em todos os eventos, para evitar que o nadador com resquícios de visão tenha vantagem sobre outro completamente cego. Para as demais classes, o uso é opcional. Os nadadores são agrupados em 14 classes funcionais. Para definir seu grupo, os atletas passam por uma série de avaliações clínicas para testar a força muscular, a mobilidade articular e a motora. Classes S1 a S10. E a capacidade visual, classes S11 a S13. Quanto maior a deficiência, menor a classe. De 1 a 10, limitações físico-motoras. De 11 a 13, deficientes visuais e 14 deficientes intelectuais.